minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje nós vamos falar nesta aula sobre o complemento do verbo. O que é esse complemento? Todo verbo tem um complemento, certo ou errado? O que é esse complemento, professora? Mas afinal de contas, o que é isto? Então é o seguinte, pessoal, nós vamos falar aqui da transitividade verbal. Ou seja, às vezes nós temos um verbo e esse verbo, só ele não dá uma informação. É a mesma coisa, eu chego aqui para vocês e falo assim: oi, eu comprei. Você vai falar assim: comprou o quê? Não é verdade? É verdade. Então, esse verbo, ele precisou de um complemento. Eu preciso falar: eu comprei um sapato, por exemplo, eu comprei um livro, certo? Então, vai ter verbo que precisa de um complemento. É que nem eu uso muito uma comparação que eu pergunto aos meus alunos. Quando você precisa sair de casa, você precisa sair com alguém ou você sozinha já vai e faz o que tem que fazer? Se você é aquela pessoa que, hoje eu quero ir ao clube, e aí, mas eu só vou se fulana passar aqui em casa e nós vamos juntas. Então, você é uma pessoa aí que procura um complemento. Tudo que acontece precisa de um complemento. Agora, se você fala, não, eu irei ao clube, se tiver gente lá, eu fico lá, se não tiver, eu vou embora, mas eu vou sozinha mesmo. Então, você certamente é uma criatura aí que não precisa de complemento. Comparando aqui com o verbo. Claro, né, gente? Não vou analisar aí a personalidade de ninguém, não sou psicólogo, tá? Enfim, então nós vamos falar aqui dessa transitividade, desse verbo precisar de complemento ou não. Então, nós temos aqui os verbos transitivos. Transitivo, galera, porque ele transita, entendeu? Ele transita entre o que? É o verbo e o complemento. É o verbo, o complemento. Então, ele transita, entendeu? Com complemento. Então, o que acontece? O verbo querer, por exemplo, é um verbo que precisa de um complemento, porque quem quer alguma coisa. Não tem como você chegar e falar, mãe, eu quero. Sem um contexto, do nada. Você chega lá assim, oi, mãe, eu quero. Ela vai falar o quê? Quer o quê? Por quê? Porque esse verbo querer precisa de um complemento. E o que é este complemento? Nós chamamos de objeto. Objeto. Então, objeto é o complemento do seu verbo. Veja bem, eu quero o quê? Chocolate. Certo? Aí, dentro dos verbos transitivos, nós temos algumas subespécies, né? Vamos falar que é uma subespécie, né? Então, nós temos aqui o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, o verbo transitivo direto e indireto. Não vou passar aqui os exemplos porque será uma outra aula. Hoje eu só quero falar, neste vídeo eu só falarei dos verbos que são transitivos e dos verbos que são intransitivos, ok? Então vamos a eles. Verbos intransitivos. Então, o que acontece? Intransitivo, ou seja, não precisa do complemento. Ele não precisa de complemento. Por exemplo, aqui o verbo sair. Eu posso dizer ontem eu saí. Tudo bem. Eu posso dizer Maria chegou. Olha, eu não preciso falar assim, Maria chegou o quê? Não, você fala Maria chegou, porque Maria chegou, você tá percebendo? Você tá percebendo que esse é um verbo intransitivo? Então, é isso que acontece. Aqui eu dei como exemplo o verbo sair. Eu saí. Então, primeiro, eu tenho aqui o ponto final, certo? Mas, vamos supor que eu quis dizer, eu saí ontem.
Vamos dizer que eu usei essa palavra. Gente, esse ontem aqui, um advérbio de tempo, ele não é complemento, tá? Ele não pode ser considerado um complemento, tá? Eu poderia também dizer, eu saí de casa, também, tá? É uma situação de lugar e essas situações nós não consideramos aqui um complemento, tá? São os advérbios, eles estão ali, mas com uma missão acessória, mas não é um complemento. Tanto é que você pode simplesmente falar eu saí. É diferente de falar eu quero, certo? Claro, sem um contexto. Vamos falar aqui do nada, você chega, eu quero. A pessoa vai falar, quer o quê, minha filha? Quer o quê? Então é isso, gente. Por hoje é só, pessoal, e na próxima aula falarei então dos verbos transitivos, ok? Um grande abraço da Cássia Iris Prof.